Bom, o que a gente viu ontem, acho que todo mundo viu, né? Assim, é um jogo horroroso, um primeiro tempo tenebroso, em que a União Espanhola até se ensaiou, se engraçou, né? Adiantou as linhas, apertou a nossa saída de bola, a gente se complicou, eles tiveram até um chute a gol lá, perigoso, que o Fábio pegou, porque assim, nosso meio de campo não marca ninguém, né? O meio de campo com Martinelli, Nonato e Ganso, quem é que vai marcar? E ainda, a gente fez sorte nossa que foi o lance da expulsão, do pênalti. Eu não sei se ali será caso de expulsão ou não do atleta do União Espanhola. É porque aqui no brasileiro não tem essa regra, né? Não dão pênalti. A regra tem. A regra tem, só não cumprem, dependendo então, do time. Né? O puxão da camisa e o pé, a expulsão e tal. E assim, mas o jogo acaba caminhando para se complicar, talvez, se não tivesse aquele pênalti. Se não tivesse um a menos, na verdade. Um a menos, né? E o pênalti a gente perdeu, né? Exatamente. E a gente ficou 70 minutos com um jogador a mais, fizemos só 2 gols, com um time semi-amador, quer dizer, mais uma atuação preocupante. Alguém aqui garante que esse time do Fluminense vai passar pelo Aparecidense ou pelo outro time lá que vai jogar na Sul-Americana semana que vem? São José. São José, né? Não, é o Once Caldas. Once Caldas. Alguém garante isso? Pegar o Once Caldas. Alguém tem certeza disso? Não. Luana, dá a tua palhinha do jogo aí. Meu Deus do céu, que jogo horroroso. Foi um jogo ruim, né? Engraçado, eu preferi o jogo contra o Atlético, que a gente perdeu, do que esse jogo que a gente ganhou, né? Exatamente. Porque, pelo menos no jogo contra o Atlético, eu vi coisas que me agradaram, como, por exemplo, o Bernal, que a gente pediu tantas vezes, Renato ouviu finalmente a gente, aí o menino se machuca, né? Então, assim, que fase, né? Só posso dizer isso. Mas foi um jogo, assim, porque é aquilo, a gente pega um time fraco, a gente espera que o Fluminense se imponha, a gente estava vendo uma pressão do outro time no começo do primeiro tempo. Até o pênalti estava muito complicado. Pressionando alto, parecia até que aquelas épocas do time do Diniz, que todo mundo pressionava a gente na saída de bola. Fluminense tomando um certo sufoco, embora tenha dominado o jogo, mas assim, sem nenhuma convicção. O meio de campo, realmente, agora sem o Bernal tá difícil, né? Porque vai ser provavelmente Thiago Santos que vai ficar ali no lugar dele. Meu Deus. Então, nesses jogos que forem mais fáceis, que o Fluminense for ficar mais com a bola, eu acredito que ele vai ficar colocando o Martinelli de primeiro volante. Mas é sempre um buraco que a gente fica, né? A gente não sofreu tanto porque ficou com um a mais e porque o time realmente era muito ruim. Agora, a minha preocupação, o Once Caldas eu já fico preocupada, né? Porque ele já é um time mais organizado, é um time que tá bem, que vem até com uma certa moral, e aí, se a gente tomar pressão e ficar se acovardando, a gente vai dançar. Mas, enfim, a gente tem que ver se tem alguma coisa que a gente consiga ter esperança nesse time, porque tá difícil, porque o que tem de bom também tá se lesionando, a gente tá com poucas peças e... Enfim, foi um jogo difícil de ver. Eu vi mais o segundo tempo, porque o primeiro tempo ainda estava chegando em casa, mas vi no celularzinho ali no carro. Ainda bem que você não viu o primeiro tempo todo, não? Eu vi no carro, né? Sofri ali, meu Deus, soquei o volante no pênalti. Primeiro tempo foi Quando eu vi o Everaldo pegando a bola, eu já... Isso é um assunto que a gente vai falar à parte sobre esse lance da cobrança de pênalti. Esther, tua palhinha do jogo aí. Né? Foi o que a Luana falou, foi tenebroso. Acho que todo torcedor que estava no estádio foram aqueles corajosos, né? O que torcedor que foi ao estádio ontem se perguntava o que eu tô fazendo aqui. Exatamente. Porque todo mundo já esperava um jogo ruim. O Fluminense acho que conseguiu superar a expectativa do torcedor. Porque o jogo foi pior do que a gente imaginava. Foi um jogo muito abaixo. Nem os jogadores, pra mim, pelo menos na minha opinião, muito você falou sobre a partida do Arias, nem o Arias pra mim foi lá essas coisas. Porque o Arias, ele é um jogador com um nível técnico muito alto. E acaba que quando ele se sobressai, o pouco que ele se sobressai, ele consegue jogadas que fazem o Fluminense ter o resultado, né? Como aquela jogada que ele dá a bola pro Keno e o Keno faz o gol. Mas, assim, nem o Arias, que é o jogador do Fluminense, se sobressaiu na noite de ontem. Foi uma situação muito complicada. O nosso meio de campo, gente, estava tomando olé de jogador de União Espanhola. É tenebroso, né? É muito complicado. E o que vai acontecer? Inclusive, eu até perguntei pro Thiago Santos na coletiva sobre essa situação dele jogando de volante, né? Porque ele já tinha dito que ele não gosta de jogar de volante, que ele prefere jogar como zagueiro. E a cara dele, assim, é muito boa. Porque eu faço a pergunta, ele fala assim, ó... Tipo,
Resumo, eu não quero jogar de volante, mas pelo visto, uma hora vão precisar de mim, porque não tem mais ninguém, e vai ser eu que vou ser jogado na fogueira. Resumo da pergunta, da resposta dele foi essa. E assim, que situação que a gente se meteu, né? A gente começou a temporada com um camisa 5, que era o Bernal, buscamos outro, que foi o Otávio, e estamos indo pro Mundial sem nenhum camisa 5, nenhum volante de marcação, um ataque também super ineficiente, um ataque muito complicado com o Everaldo, que como a gente já falou aqui várias vezes, não devia estar vestindo a camisa do Fluminense, é um jogador que pode servir pro Bahia, pode servir pro Sport, Fortaleza, Goiás, mas pro Fluminense não serve, não tem nível do Fluminense, e chegar a esse ponto de ter um camisa 9 como Everaldo é apequenar o Fluminense, só tem essa palavra, porque é feio, né? É feio. E assim, e fora isso, tem outras questões, a nossa zaga. O único pra mim ali que, no geral, tá sempre bem é o Fábio, né? Que a gente pode bater e falar assim, parabéns, Fábio. E mesmo assim, às vezes, dá umas quebradinhas. A gente fica pensando o que seria do Fluminense sem o Arias e sem o Fábio. A gente fica imaginando. Exatamente. Porque são os remanescentes do time de 23, né? Que são assim os bons, né? Os bons, né? Porque assim. Samuel Xavier, porque o Fluminense tinha aquela espinha dorsal, né? Que era o Fábio, o Nino, o André, o Arias, o Ganso e o Cano. Tem aquela espinha dorsal, né? O Cano se machucou, o Ganso está completamente fora de forma. Né? O André foi embora, o Nino foi embora, e o que ficou foi isso aí. O resto do elenco tá mais velho. Antes de eu passar pro Fita, deixa eu ler um superchat aqui do Antônio Campinho, mais um superchat. Obrigado, Campinho. Não sei quanto a vocês, mas ultimamente o Maracanã virou um tormento. Não tenho mais o prazer, apenas a certeza de jogos horríveis e a bola mal maltratada. Perfeito. Tá Fita, taca a bola contigo aí. A Esther foi boazinha, falar que a gente não tem camisa 5. A gente não tem camisa 5, a gente não tem camisa 10, a gente não tem camisa 9. A gente depende do Keno, né? Tudo bem que o Keno se esforça. Ontem ele entrou. O destino fez a substituição ontem, infelizmente. Melhoras pro nosso Canóbio, é um guerreiro. Declarou também que não é jogador da função, mas ainda assim insiste em colocá-lo na função. Thiago Santos é um batalhador, apesar das suas limitações, mas garantiu que não quer jogar na cabeça de área, mas assim tem que ser obrigado a jogar numa função onde ele não se adapta bem, onde ele não consegue jogar bem e compromete um resultado. O Fluminense hoje só tem Fábio, o Fuentes, o Fuentes, graças a Deus, de todas essas contratações, é uma notícia boa, porque ele progride a cada jogo. O Thiago Silva, quando joga, né? E o Arias, é o que o Fluminense tem pronto hoje. E o resto? É assim que a gente vai pro Mundial? Com todos esses problemas? Aí o Renato Gaúcho vem falar que a torcida está reclamando de quê? Pelo amor de Deus, eu tenho certeza que nem você, Renato Gaúcho, está feliz com o desempenho do seu time. Os resultados são bons. São bons os resultados. Mas o Fluminense não é resultado. O Fluminense é título. Conquistar, brigar, lutar. E jogar dentro de casa contra qualquer adversário. Com uma folha salarial, que eu acho que de repente não chega nem a 10% da folha salarial do Fluminense, é uma vergonha fazer o tipo de jogo que a gente faz. É simples. Você chegou dizendo o quê? Os melhores irão jogar. Eles se escalam. Não é possível. Não é isso que a gente está vendo ultimamente. Então, primeira coisa, respeite a torcida. A torcida paga o ingresso. E agradeça por a torcida ainda estar indo ao Maracanã. Porque se continuar do jeito que está, a vaca descendo para a ladeira abaixo, realmente alguns torcedores vão se enjoar. Porque o que eu mais vi ontem, Márcio, foi isso. Fui embora cedo, não estou conseguindo mais ver. E temos aqui um outro aqui, seguidor nosso, falando a mesma coisa. Eu não tenho mais prazer de ir ao Maracanã assistir o Fluminense. Aí você vem dizer para mim que a torcida está reclamando de barriga cheia, que o torcedor é culpado por contratar bagres, que o torcedor hoje renova contratos de jogadores em final de carreira que não tem condições de vestir a camisa do Fluminense. Não é o torcedor. E hoje constatamos que não é só jogadores bagres que temos no time. Temos um técnico bagre e temos a gestão bagre. Porque tudo isso passa por vocês e não pela torcida. Respeitem o torcedor. O Fluminense é a sua torcida. E parem de ficar com o termômetro apontado para a torcida. Quer trazer a torcida para o seu lado? Joguem com garra. Joguem. Se não tá indo na técnica, deixa a vida, se entreguem. É só isso que o torcedor quer. Se o torcedor ver luta, terão apoio. Se não, se vê o que a gente vê, gente, é uma vergonha. Eu não me esqueço a nossa eliminação pro Atlético Mineiro ano passado. Se a gente tivesse uma gestão de verdade, metade do time não voltaria pro Rio, como a gente via antigamente. E hoje os caras entram em campo com super salário, com super tratamento de astro, né?
Aí não pode falar isso, que não pode fazer aquilo, que tá cansadinho, que tem que poupar. Pelo amor de Deus, vocês não sabem nem o que é acordar de madrugada. É isso aí. Fita mandou muito bem, é isso aí. Falou tudo e mais alguma coisa. E só para complementar, foram os 16 mil heróis ontem. O Clube Cresce me surpreendeu, tá? Eu esperava também. Até menos ontem, tá? Deixa eu dar uns comentários aqui. O Nando Lima, essas meninas são excelentes. Entendem de futebol, uma elegância fenomenal. Estéreo eu conheci no Flu Resenha. O Nando Lima tá aqui. De novo, essa menina ao lado do Márcio sempre abrilhanta a mesa. É isso aí. Aqui é uma tradição aqui do Flu Resenha, é trazer a ala feminina da torcida do Fluminense, que, cara, elas entendem muito de futebol. A torcida do Fluminense, naturalmente, é uma torcida inteligente, né? Não podia ser diferente, né? Não podia ser. E assim vocês não ficam vendo um bando de cara feio sempre. Né? Capturar a nossa cara, pois né? É. Toda o vez. Brilho é outro, o brilho e o astral é outro. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha, eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.